Sim, é uma história que não é só minha, não é? E que não é só da minha família, é uma história de muitas famílias, que eu própria não tinha a noção de tantas famílias que viviam estes processos. E é uma história que tem cerca de 7 anos, que é um processo de alienação parental, ou seja, uma ausência da relação de um filho com uma mãe, e não só com uma mãe, portanto, no meu caso, com uma mãe, com toda a família materna, que surge numa situação de um divórcio conflituoso, não é? De um divórcio que, de alguma forma, ambos já sentíamos que se previa, mas que foi tomada a iniciativa por mim, e pronto, e que não soubemos lidar de parte a parte naquela altura, e que acho que ninguém sabe. É muito difícil saber-se de concreto, mesmo pessoas que tenham já uma noção das dificuldades do que é que pode vir a devir de um divórcio. É sempre difícil, é sempre um desafio lidar com ele. E nós não soubemos, e pronto, e gerou-se ali alguns conflitos, e desses conflitos que eram dos adultos, por não sabermos, deixámos passar aos nossos filhos, sendo que um deles, o mais velho, acabou por pronto, ser mais penalizado pronto, e criar-se então este afastamento de mim com ele. Tocaste aí em vários aspectos tão importantes. Uma, e que é super curioso, e Maria João é assim de agradecer e de perceber que de facto o caminho que já fizeste, que é tu falas no nós. Nós cometemos erros, nós não conseguimos lidar, nós tivemos em Naquela conflito. altura eu não achava que éramos só nós, eu achava que era só ele e que eu estava a fazer tudo certo. Mas não, Sim. mas não. Ninguém faz tudo certo, e eu também não fiz tudo certo, porque aconteceram situações naquele lugar de dor em que nos magoámos um ao outro, em que dissemos coisas um ao outro que não devíamos, em que não fomos amigos um do outro, não é? Porque as pessoas separam-se, mas não têm que deixar de ser amigas e não têm que deixar de se respeitar acima de tudo. O divórcio é uma coisa dos filhos, dos pais, não é uma coisa dos filhos, mas nós não soubemos lidar com isso, não é? Mas naquela altura eu achava que não era eu que não estava a saber lidar, eu achava que era eu que estava a fazer tudo certo e que ele é que estava a fazer tudo errado. Mas não, erramos os dois, erramos os dois. Uhum. Há um detalhe, Maria João, que eu não te falei contigo antes, propositadamente, mas que gostava de partilhar contigo, que nós não nos referimos à alienação do parental, nós referimos à alienação da criança, à alienação do filho. Uhum, Porque o resultado, é óbvio que há um pai que foi afastado e rejeitado, e há um pai que é preferido, ou com quem se faz a aliança, mas o mecanismo é da criança, o mecanismo é do filho. E quem fica com essa incapacidade, porque na verdade o que acontece é que na alienação a criança ou o filho fica com uma incapacidade de se conseguir relacionar com uma parte da família, sem dúvida, é mesmo isso. e é uma resposta da criança. Quando nós falamos de alienação parental, para nós, o que interpretamos é que estamos a pôr o foco no pai que fica separado e perde-se o foco de o que é que está a acontecer com aquele filho. É Uhum, claro que a dor do pai que foi rejeitado é brutal e tem que ser cuidada. Não é isso que nós pomos em causa. Mas se nós olharmos para o comportamento dos pais e deixarmos de olhar novamente para o filho, perdemos a noção do contexto que gera uma resposta da criança. Porque aquela resposta às tantas é da criança que depois cresce e vira adulto e que se mantém. uhum, Nós sabemos da literatura que são poucas não está ainda grandes registros de miúdos que tenham conseguido fazer este processo e reverter este processo, porque é uma resposta psicoemocional brutal que acontece dentro de uma criança que fica uhum, alienada. E então, para nós, é mais promissor olhar para a alienação da criança, perceber o que é que acontece com aquela criança, naquele contexto familiar, uhum, e poder prevenir a alienação ou conseguir reverter quando o processo já está a ser feito, conseguir revertê-lo. E uhum. parece-nos que funciona melhor, parece-nos, isto é da revisão bibliográfica, não é? Que funciona melhor a partir deste foco do que na alienação parental, em que estamos só a olhar para o comportamento do pai e da mãe. Sem dúvida. Os timings das situações correram naturalmente, e o facto de não sabermos como lidar e de não sabermos ou termos medo de pedir ajuda, ou de não sabermos até a quem recorrer para pedir ajuda,
porque não há muito, não é? Existem os advogados, existem terapeutas, mas não há assim tanta informação que surge naturalmente para nós então nesta situação dizermos não, vamos então à procura de ajuda, pronto. Mas quando nós terminámos a relação, ainda demorei algum tempo a pôr o processo no tribunal, justamente porque também há aquele tabu de que os tribunais são o bicho-papão e pronto. E, e também eu tive essa sensação e tive a ideia de que eu vou tentar poupar os meus filhos de ir para ali. Sim, é verdade que sim, e era muito melhor que não houvesse necessidade de passar por essas situações, mas pronto, isto para dizer que só ao fim de cerca de um ano, não chegou a um ano, mas cerca de um ano, é que os papéis deram entrada então o processo no tribunal. E durante todo esse tempo, esse afastamento foi sendo foi acontecendo naturalmente, apesar das muitas tentativas que houve da minha parte de reaproximação do meu filho, mas não correu, pronto, dentro daquilo que hoje, 7 anos depois, eu olho para trás e penso, se calhar não devia ter feito assim, se calhar devia ter feito de outra forma, mas era a forma como eu conseguia fazer e como eu fui tendo a noção de que podia ser o melhor, pronto. Mas pronto, mas esse período de tempo ajudou a que o foco se fosse mantendo realmente, como tu disseste, no comportamento dos pais e não no comportamento do filho, não é? Pronto. Quando era ele que estava ali a carregar uma mochila que não era dele. O divórcio não é uma coisa só do casal. O divórcio é de todos nós, família, minha e do pai dos meus filhos, e portanto é inevitável que todos soframos, todos nós sofremos com isso. As coisas não aconteceram tranquilamente, não é? Aconteceram dentro de algum conflito, e pronto, e as crianças são apanhadas nessa teia, nessa rede, e depois, ao fim de cerca de um mês e meio, o telemóvel dele desligou-se, ele deixou de responder às mensagens e foi-se criando esse afastamento. Em 17 anos de casamento, neste caso 12 de vida do mais velho, nunca estive longe dos meus filhos, portanto, era natural Hum, que eles questionassem, mas o que é que se passa, onde é que está a mãe? claro. Como é que Até era a tua porque relação com eles, Maria João? nós tivemos sempre uma relação muito próxima. Acho que até um dos meus erros foi ser tão próxima, não é? Porque ele já tinha 12 anos e já se começava a perceber que alguma coisa não estava bem, não é? Eu carreguei algumas das minhas dores inconscientemente nele próprio, não é? Porque éramos tão próximos. Posso mesmo dizer que se calhar de alguma forma eu o tornei meu confidente. Às vezes Uhum. não era preciso eu contar-lhe as coisas, mas o facto de eu procurar o apoio dele, a companhia dele, o colo do meu filho, eu estou ali a inverter um papel. E não tem que ser assim, não é? Ele não tinha que carregar essas minhas dores. Pronto. E então, pronto, não os trouxe naquele dia comigo. Ao fim de 2, 3 dias, então, tive a menina e pronto, e ele não veio. Como é que foi para ti naquele momento deixares os teus filhos e teres que voltar costas e sair, sabendo que tinhas uma relação de ligação profunda, de muita presença, de muito estar e muita partilha, e de repente deixares os teus filhos, É voltares muito duro. costas? É muito duro, mas há que equacionar o que é mais duro. Se é eh, virar as costas, não é? Porque no fundo eu virei as costas, não abandonando, mas para uma criança de 12 anos que vê a mãe se ir embora, aquilo que ela sente é que a mãe a está a abandonar, não é? E é muito duro, mas o que é mais duro? Se é isso ou se é manter um casamento Claro, infeliz, manter um casamento onde uma família não tem o conceito daquilo que para mim é o conceito de uma família, não é? O que é que para mim foi mais importante? Foi manter esse casamento, entre aspas, de fachada para os meus filhos, em que do lado de dentro da porta é que nós sabíamos as nossas dores e as nossas mágoas e as nossas tristezas, ou se era passar por esse caminho de dor de ausência e de partilha, não é? E de quebra de uma família que aparentemente era estruturada,
pronto, e para mim pesou mais a honestidade e a verdade e dizer: não, nós não estamos felizes, ambos sabemos que não estamos felizes, vocês vão ser sempre os nossos filhos para os dois, mas não faz sentido mantermos um casamento que não faz feliz nem o pai nem a mãe, não é? Porque a verdade era essa, nem eu estava a ser feliz, nem ele estava a ser feliz também. Sim. A tomada de decisão, tu saíste de um dia para o outro, mas a tomada de decisão, ainda por cima, já te contaste que já tinhas ido perguntar informação com o advogado, já tinhas tentado preparar. Portanto, o teu comportamento foi de um dia para o outro, aparentemente, mas dentro de ti já Sim, estava a acontecer um processo de separação e de tentativa de reformulação da vossa família, não é? sim, Ah, Portanto, não foi sim. uma coisa a quente, não foi uma coisa imponderada, não foi uma coisa de Não, não, impulso, não porque é? a minha maior preocupação eram os meus filhos. E eu, apesar de não saber fazer tudo bem, eu queria fazer o melhor possível. Sim. Foi tão duro como imaginavas? Não, foi mais duro ainda. Foi mais duro ainda. Foi mais duro ainda porque eles são pequeninos, porque nós não temos as ferramentas necessárias nem para nós, nem para eles. É mais duro, é muito mais Uhum, duro. sim. Mas Quando. não tão duro quanto viver uma relação infeliz. Não, Claro, claro, não. claro. Quando dizem que o divórcio é o caminho mais fácil, dá sempre assim alguma vontade de perguntar, mas fácil para quem, não é? Para quem? Não, de todo. Para ninguém, lá está. Para ninguém, inclusive para as nossas famílias, não é? Claro. Porque o divórcio não passa só por quem vive dentro daquela casa. Yeah. Nós achamos sempre que não sabemos viver sem os nossos filhos, mas vamos encontrando forma de o fazer. Os meus filhos não são os primeiros, nem serão os últimos a ser filhos de pais separados, também não são os primeiros a viver um processo de alienação parental. E aquilo que eu penso é que tudo isto nos sirva, a nós todos, e principalmente a eles, a dores de transformação, a dores de crescimento, não é? Que são elas que nos transformam e que isto lhes sirva para que eles possam limar arestas no dia a dia deles e que possam tirar partido destas dores para fazer as coisas de forma diferente. Quando então íamos fazer a última conferência de pais, antes do julgamento, o advogado perguntou-me: Maria João, o que é que amanhã vamos fazer em tribunal? E eu respondi-lhe que não sabia, que não sabia. Então, mas quem é que sabe? A Maria João é que tem que dizer o que é que quer fazer para que eu possa defendê-la de acordo com aquilo que a Maria João quer fazer. E eu voltei-lhe a reforçar, mas eu não sei o que é que hei de fazer. Se por um lado eu quero a todo custo ter o meu filho de volta, por outro lado eu não quero que seja um juiz ou uma lei a decidir a minha vida e a vida do meu filho, porque um juiz ou a lei não traz do meu filho aquilo que eu quero dele. E então a minha resposta para o advogado foi: amanhã, quando lá chegarmos, aquilo que eu sentir vai ser aquilo que vamos fazer. E foi, e assim foi, não é? Fomos mais uma vez todos ouvidos. Quando os advogados entraram, a advogada do pai veio ter comigo. O meu filho não estava ao pé de mim, não é? Pronto. Mas ela dirigiu-se a nós, falou para o meu filho e disse: Olha, fica aqui um bocadinho a falar com a tua mãe. E ele ficou, coisa que nunca tinha acontecido. E ele ficou com os olhos no chão, porque ele não me consegue encarar, não é? É difícil para ambos, não é só difícil para ele, não é? Em 4 anos e meio, de uma idade dos 12 para os 16, muita coisa acontece. E então ele ficou ao pé de mim, ainda sem sabermos o que é que ia acontecer dali para a frente. Eu próprio não sabia o que é que lhe havia de dizer e como é que havia de o abordar, porque eu tinha deixado um menino e já tinha ali um adolescente, não é? E então eu só lhe perguntei: Olá, filho, como é que estás? E ele, com os olhos no chão, só me respondeu: Estou farto disto. E a partir do momento em que eu ouço estou farto disto, a minha decisão foi tomada. Não precisei de ouvir mais nada, nem advogados, nem juízes, para me dizerem o que é que vamos fazer daqui para a frente. Porque quem me ensinou foi o meu filho.
E quando ele disse: "Estou farto disto", eu aprendi, é a altura de acabar. E disse-lhe: "Olha, então estás tu, está a mãe, está a mana, e com certeza que o pai também estará farto disto, portanto, não te preocupes que a mãe vai acabar com isto hoje". E quando eu disse: "A mãe vai acabar com isto hoje", aí sim, ele olhou para mim e disse-me: "Mas vais deixar de andar atrás de mim?". Porque durante estes 4 anos de processo de tribunal, eu fiz aquilo que podia, como costumamos dizer, com as ferramentas que temos, e eu não deixei de procurar o meu filho. Como pude, como consegui, como fui sabendo, não é? Mas eu assisti aos treinos, eu assisti aos jogos, eu fui à escola à procura da diretora de turma, eu fui às reuniões que tive acesso e que soube que iam acontecer. De alguma forma, eu fui sabendo aquilo que se passava na vida do meu filho, como consegui. E então eu disse-lhe: a mãe vai acabar com isto hoje, não vou, vou deixar de andar atrás de ti, mas não vou desistir de ti. Portanto, o processo de tribunal acaba hoje aqui, já tens 16 anos, sabes a mãe que tens, sabes o pai que tens. Quando tu quiseres, quando puderes ou quando fores capaz, a mãe está aqui como sempre esteve. E foram essas as últimas palavras para ele. O que era essa coisa que tu querias do teu filho e que nenhum tribunal ou nenhuma lei podia obrigar? Olha, queria saber que número é que ele calça, queria saber qual é o tamanho da camisola que ele veste, queria saber que ele tem uma namorada, queria saber que medos é que ele tem, queria saber quais são as dúvidas da escola, da faculdade. Queria receber o entusiasmo dele por ir tirar a carta. Portanto, tudo aquilo que uma lei não traz, não é? Tudo aquilo que as mães e os pais sentem falta de um filho. É nessas coisinhas todas, não é? Nessas coisinhas É todas, nessas coisinhas não todas é? tão grandes. Assim, os sonhos, os desejos, as Sim, vontades, os sim, 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 gostos, sim. Os desafios, até os os desafios, não é? desafios, as palermices, os As erros, os zangas que disparates. exatamente, as Exato. zangas que os pais têm com os filhos e que os filhos têm com os pais, não é? Tudo isso. Eu queria ter isso tudo, queria ter essas zangas todas. Sim. O que é que fica nesse lugar dessas coisas todas que deviam estar e não estão? O que é que. Fica o amor incondicional, fica a fé, fica aquilo a que nos agarramos para vir à tona, fica aquilo que nós queremos deixar aos nossos filhos um dia que formos embora e que eles recordem e que digam: olha, a minha mãe fez isto, a minha mãe fez aquilo, fez o que podia, cometeu erros sim, mas de alguma forma esteve sempre lá. É isso que fica.